Muitos perguntam assim, qual que é o médico, Jordana, que eu preciso procurar para ter o diagnóstico da fibromialgia? E olha só, não é simplesmente um reumatologista, um neurologista, um ortopedista, que às vezes as pessoas vão. A fibromialgia, ela é uma doença osteomuscular. Quando a gente fala de doenças osteomuscular, a gente associa ao reumatologista, certo? Ao mesmo tempo que é associado ao sistema osteomuscular, a fibromialgia tem alteração na sensibilidade e na leitura dos neurônios, os neurotransmissores aí. Então tem uma questão também com o neurologista. E aí as pessoas ficam pensando, né? O que que eu vou fazer agora? Eu vou para o reumato ou vou para o neurologista? Você vai ou para o reumato ou para o neurologista, sendo que eles precisam ser especialistas em dor. Não adianta você fazer um tratamento sem ter essa especialidade. Tem, claro que tem casos e casos, né? Tem profissionais que não têm essa especialização, mas que eles estudam e aprofundam nisso e eles estão preparados para atender. Mas são poucos os casos. Então, na dúvida, gente, vai no que é certo, né? Então, procura um especialista em dor. Porque o médico especialista em dor vai te diagnosticar, vai conseguir te diagnosticar com fibromialgia caso confirme esse diagnóstico, tá bom? Não é ortopedista, tem psiquiatras que também, especialistas em dor, que diagnosticam, mas assim, o ideal é que você vá no reumato ou no neurologista especialista em dor para ter o diagnóstico. Ok, tive o diagnóstico. E agora, Jordana? Vocês sabem que tem todo um repertório aí que vocês estão acostumados em lidar, né? O diagnóstico ele é importante para quê? Para você saber o que você tem. Para tirar aquela angústia sua de que, meu Deus, é coisa da minha cabeça, eu tô inventando. O que eu preciso fazer? Então, o diagnóstico ele te auxilia nesse ponto. O diagnóstico não é taxativo. Tanto que eu acredito que vocês não, nunca me ouviram falar, ou são raras vezes que eu falo, de fibromiálgicas. Eu não atendo fibromiálgicas. Eu atendo mulheres com fibromialgia. Por quê? Porque a fibromialgia, gente, é uma condição, é uma doença. Ela não é a pessoa. Então, eu não gosto muito, eu particularmente, eu não gosto muito desse termo fibromiálgica. É um termo muito taxativo, pesado, e que você não é isso, você não é a doença. Você tem essa condição e que você pode ter a inatividade dos sintomas dessa condição. Então, você não vai ficar só no médico especialista em dor. Você vai ter o diagnóstico com ele. Mas e aí, como que você vai tratar? Mas o fato é que você precisa ter condições de poder olhar para o seu emocional, de cuidar. Quantas vezes você viu aí que fazer exercício físico, alimentação, não tá resolvendo seu problema? Não é também ficar só no médico e pronto, acabou, gente. Médico por ele mesmo, ele não faz nada, precisa de você. Você precisa ser ativa no seu tratamento. A melhor pessoa, a base que precisa ser do seu tratamento é você decidir que você quer ser tratada. Você precisa ser a base do seu tratamento onde você decide. Peraí, o que eu preciso fazer para me cuidar? Não é ficar em médico, dependendo de médico, achando que o médico vai te salvar. Isso, gente, é pensamento lá da antiguidade, né? Lá na medicina tradicional. Medicina tradicional é o formato que a pessoa acredita que é o médico que cura, que é o remédio que cura, que só com o médico vai ter resultado. E isso, gente, deixou de ser uma verdade tem tempo, sabe por quê? Porque quem é ativa no seu tratamento tem melhores resultados. Não dependa de médico. Você precisa ter o acompanhamento dele, mas não é ele que vai te salvar.
Você precisa ter estratégia, você precisa ter técnicas. O que eu faço no Fibromulheres? Eu mostro para as minhas alunas fibromulheres as ferramentas que elas precisam atingir, porque elas precisam ter para ter a remissão da fibromialgia sem remédios em 3 meses. Todas as ferramentas estão dentro de vocês. O que eu faço no Fibromulheres? Eu mostro onde tá, como usar, o que fazer, porque tá dentro. Não adianta também você ficar dando murro em ponta de faca, né? Eu vou dar um Google aqui e ver como que eu controlo a dor. Como que eu controlo a ansiedade? Técnica para ansiedade, não é só isso. É muito mais profundo tratar a fibromialgia. E quando você entende isso e se dá essa prioridade, cuida de você, onde você tem as estratégias certas, as técnicas certas, você tem a remissão da fibromialgia sem remédios. Porque você atinge a remissão, o corpo não precisa de gritar e, consequentemente, o médico desmama a sua medicação. Te desmama, né? Por quê? Porque o corpo não tá gritando. Remédio é só para sintoma. Se não tá tendo sintoma, não precisa de remédio. Vocês entenderam a lógica? Você não deve ir só em um especialista ou só no especialista do assunto. Você precisa ir no que você tem empatia, você tem identificação, onde o profissional tem empatia com você. Porque não adianta o médico ser lá, Jordana, já escutei isso. Jordana, eu já me consultei durante esses 20 anos que eu tenho fibromialgia, aluna do Fibromulheres. Nesses 20 anos que eu tenho fibromialgia, eu já me consultei com os melhores médicos da cidade, com os melhores médicos do estado. E só fazendo o método do Fibromulheres eu pude alcançar a remissão da fibromialgia sem remédios. Então não adianta você ir nos bam, porque é o melhor e tudo mais, se você não tiver empatia. Se ele não tiver empatia com você, na verdade. E se você não tiver identificação, você precisa ter liga com o profissional. Se você não tem liga com o profissional, não adianta. Né? A mesma coisa aqui, ó. Vocês me acompanham porque a gente tem liga. Se você não tivesse liga comigo aqui, você seguia outra pessoa. Né? Outra pessoa falar, sei lá, de outra coisa, que acho que hoje não tem uma pessoa que fala de remissão, né? Mas você seguia outra pessoa, você não me seguia. Mesmo eu te ensinando, eu mostrando, eu falando sobre a remissão da fibromialgia sem remédio, se você não fosse com a minha cara, não quisesse ouvir minha voz, você não tava aqui. Então é importante que você tenha liga com um profissional. Porque o profissional que você escolher é o profissional que vai te acompanhar. Entendeu? Então, não é só você ficar focada na especialidade dele. Certinho?